Olá, amigos. Aqui é o Martim falando. Eu realmente preciso do seu apoio. Por favor, inscrevam-se no canal antes de assistir. Neste episódio, discutiremos 3 tópicos muito importantes. Cada tópico é importante e interessante, então certifique-se de assistir nosso episódio até o final. Tópico número 1. A ameaça nuclear norte-coreana em escalada, perturbando a ordem de segurança liderada pelos Estados Unidos. Tópico número 2. Um aviso a Pyongyang, como a cooperação militar entre a Coreia do Norte e a Rússia desafia as resoluções da ONU. Tópico número 3. Revelando a troca de munições, o polêmico acordo de Pyongyang com a Rússia. Tópico número 1. A recente cúpula entre a Coreia do Norte e a Rússia tem implicações significativas para o panorama global de segurança, especialmente no contexto das dinâmicas internacionais em mudança envolvendo os Estados Unidos, a China e a Rússia. Essa evolução eleva o papel da Coreia do Norte como uma variável importante que pode potencialmente perturbar a ordem de segurança estabelecida, impactando regiões tão distantes como a Europa e os Estados Unidos continentais. A questão nuclear de longa data da Coreia do Norte, não resolvida há mais de 3 décadas, agora representa um fardo substancial não apenas no leste da Ásia, mas também no cenário global. Durante sua visita à Rússia, o líder norte-coreano Kim Jong-un chegou a um acordo com o objetivo de fortalecer a cooperação estratégica e tática com a Rússia, um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Esse acordo permite que a Coreia do Norte se liberte do isolamento que tem enfrentado desde o colapso do bloco socialista há mais de 30 anos e se alinhe a uma frente comum contra os Estados Unidos. Historicamente, após o fim da Guerra Fria e o estabelecimento de relações diplomáticas com a Coreia do Sul, a China e a Rússia se distanciaram da Coreia do Norte, ignorando sua amizade tradicional. Deixada às suas próprias forças, a Coreia do Norte embarcou em um caminho perigoso para garantir sua sobrevivência, buscando o desenvolvimento de armas nucleares na tentativa de pressionar os Estados Unidos a normalizar as relações. Os Estados Unidos, por sua vez, fizeram várias tentativas de abordar a questão nuclear da Coreia do Norte e integrá-la à ordem internacional liderada pelos Estados Unidos. Esses esforços incluíram iniciativas como as negociações de 6 partes, de 2003 a 2008, envolvendo a China e a Rússia, e negociações bilaterais com Pyongyang, por exemplo, o Acordo Quadro de Genebra de 1994 e as negociações nucleares de 2018 a 2019. Apesar da simpatia ocasional da China e da Rússia pela situação precária da Coreia do Norte, ambos os países, como membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, votaram a favor de 11 resoluções de sanções contra a Coreia do Norte desde seu primeiro teste de arma nuclear em 2006. No entanto, após o resultado decepcionante da segunda cúpula entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos em Hanoi em fevereiro de 2019, a Coreia do Norte essencialmente abandonou sua busca por relações normalizadas com os Estados Unidos e intensificou seus esforços para aprimorar seu arsenal nuclear. Desde então, o panorama geopolítico passou por transformações significativas. Os Estados Unidos, sob a liderança do presidente Joe Biden, intensificaram sua competição estratégica com a China, ao mesmo tempo em que confrontam a Rússia como uma ameaça percebida. O início da guerra na Ucrânia em fevereiro de 2022 exacerbou ainda mais as tensões. Os Estados Unidos classificaram a China como um desafiante e a Rússia como uma ameaça, levando a uma série de medidas projetadas para contrariar sua influência. Essas medidas incluem o fortalecimento de alianças como o Quad, Diálogo de Segurança Quadrilateral, e o AUKUS, um pacto de segurança trilateral com a Austrália e Reino Unido, e a busca de uma aliança trilateral com a Coreia do Sul e o Japão. Os Estados Unidos também têm fornecido apoio substancial à Ucrânia em seu conflito com a Rússia, ao impor duras sanções econômicas à Rússia, em coordenação com os outros membros do G7, Grupo dos 7. Enquanto isso, a China e a Rússia aprofundaram sua cooperação estratégica e declararam uma parceria ilimitada. Essas mudanças geopolíticas deram à Coreia do Norte um pouco de margem de manobra. A Rússia, envolvida em seu conflito prolongado com a Ucrânia, começou a reavaliar o valor estratégico de seu relacionamento com a Coreia do Norte.
Os Estados Unidos presumem que a Rússia está se envolvendo com a Coreia do Norte devido ao isolamento percebido do presidente Vladimir Putin e ao potencial interesse em adquirir armamento de Kim, que está igualmente isolado no cenário global. No entanto, além dessas suposições, parece que a cooperação entre a Rússia e a Coreia do Norte é impulsionada por um objetivo estratégico claro e desafiar os Estados Unidos. A recente recepção de Kim Jong-un por Putin no Cosmódromo de Vostochny, um centro do setor aeroespacial da Rússia, sinaliza a intenção de fortalecer a cooperação estratégica entre eles. Além disso, há indícios de que a Rússia possa compartilhar tecnologia de lançamento de satélites com a Coreia do Norte. Kim Jong-un expressou seu compromisso com a cooperação multifacetada com a Rússia, abrangendo política, economia e cultura, com o objetivo de melhorar o bem-estar de ambos os povos. Ele afirmou o apoio da Coreia do Norte à Rússia em seus esforços para defender a soberania e a segurança do Estado contra forças hegemônicas percebidas. Se a Rússia fornecer à Coreia do Norte tecnologia de satélites, isso pode aumentar significativamente as capacidades de mísseis balísticos intercontinentais da Coreia do Norte, potencialmente alcançando o território norte-americano, uma capacidade que tem sido motivo de ceticismo. Além disso, se a Coreia do Norte adquirir tecnologia de submarinos nucleares, isso dificultaria o rastreamento dos submarinos estratégicos da Coreia do Norte pelos Estados Unidos no Oceano Pacífico Norte. Esses desenvolvimentos representam sérias ameaças à segurança nacional dos Estados Unidos que não podem ser ignoradas. John Kirby, coordenador de comunicações estratégicas do Conselho de Segurança Nacional, enfatizou a preocupação dos Estados Unidos com qualquer acordo de armas entre Rússia e Coreia do Norte que fortaleça as capacidades militares desta última. No entanto, o status da Rússia como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU limita a extensão de uma resposta mais incisiva que os Estados Unidos podem buscar. Embora alguns setores na Coreia do Sul defendam uma postura rígida, a história mostrou que uma abordagem de dente por dente com a Coreia do Norte frequentemente agrava a situação. A extensão com que a Coreia do Norte e a Rússia buscarão sua cooperação estratégica permanece incerta e complexa. Vários fatores estão em jogo, incluindo os detalhes do seu acordo bilateral, a resposta da China, os desenvolvimentos na guerra na Ucrânia e as ações tomadas pela Coreia do Sul e pelos Estados Unidos. O que está claro, entretanto, é que mais de 4 anos depois das mal-sucedidas conversas entre o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e Kim em Hanoi, a Coreia do Norte emergiu como um fator crítico para a segurança global. Essa evolução levanta várias questões para serem consideradas. Como a comunidade internacional deve responder às dinâmicas em evolução envolvendo Coreia do Norte, Rússia e Estados Unidos? Quais medidas diplomáticas devem ser tomadas, se houver, para lidar com as ambições nucleares da Coreia do Norte? Como a estabilidade regional e global pode ser mantida diante dessas incertezas? Convidamos vocês a compartilharem suas opiniões e percepções sobre essa questão complexa e em evolução na seção de comentários abaixo. Tópico número 2. Um aviso a Pyongyang: como a cooperação militar entre Coreia do Norte e Rússia desafia as resoluções da ONU. Coreia do Sul e Estados Unidos expressaram preocupação com a cooperação militar entre Coreia do Norte e Rússia, afirmando que tal colaboração vai contra as resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Essa questão foi levantada durante um diálogo de dissuasão em alto nível, conhecido como reunião do Grupo de Estratégia e Consulta de Dissuasão Estendida, TEDS, sigla em inglês, realizada no Ministério das Relações Exteriores em Seul. A reunião ocorreu logo após líderes de Pyongyang e Moscou realizarem uma cúpula rara, alimentando especulações sobre a possibilidade de um acordo armamentista entre as duas nações. Durante uma coletiva de imprensa após a reunião, Bonnie Jenkins, subsecretária de Estado para Controle de Armas e Segurança Internacional, expressou apreensão sobre relatos a respeito da possível venda de armas entre Coreia do Norte e Rússia. Ela enfatizou que qualquer transferência de armas nesse contexto seria considerada uma violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU. A reunião foi coliderada por Chan Ho-jin, vice-ministro de Relações Exteriores da Coreia do Sul, e Shin Beong-chul, vice-ministro da Defesa Nacional da Coreia do Sul.
A delegação dos Estados Unidos foi liderada por Bonnie Jenkins e Sasha Baker, vice-subsecretária de Defesa para a Política. Um ponto-chave enfatizado durante as discussões foi a posição dos Estados Unidos em relação a ataques nucleares da Coreia do Norte. Foi reafirmado que qualquer ataque nuclear da Coreia do Norte contra os Estados Unidos ou seus aliados, incluindo a Coreia do Sul, seria considerado inaceitável e levaria ao fim do regime na Coreia do Norte, de acordo com Jenkins. Os dois lados também condenaram veementemente a crescente cooperação de defesa e política entre Coreia do Norte e Rússia, explorando maneiras de contrabalançar o papel da Rússia na facilitação dos programas nucleares e de mísseis da Coreia do Norte, assim como sua participação nas ações da Rússia na Ucrânia. A questão do Estreito de Taiwan também surgiu durante a reunião, com Jenkins expressando apreciação pela ênfase consistente da Coreia do Sul na importância de manter a paz e a estabilidade na região. Além disso, Chan Ho-jin ressaltou a necessidade de a Coreia do Norte e a Rússia enfrentarem consequências por sua cooperação militar, pedindo à Rússia, como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, que haja de forma responsável. Chan também afirmou que ambos os lados concordaram em operar o EDS em conjunto com o Grupo de Consulta Nuclear Coreia do Sul-Estados Unidos, TNCG, para fortalecer seus esforços em dissuasão estendida. Em relação à cooperação trilateral entre Coreia do Norte, China e Rússia, Chan sugeriu que Pequim pode não ver a necessidade de compartilhar sua influência predominante com a Rússia. É importante observar que, após a segunda reunião em 2018, o EDS ficou temporariamente suspenso devido à abordagem do governo liberal de Moon Jae-in, que visava promover a reconciliação e cooperação intercoreanas. A reativação do EDS é resultado de um acordo entre o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol e o presidente dos Estados Unidos Joe Biden durante sua cúpula em maio do ano anterior. Essa ação faz parte dos esforços conjuntos para enfrentar as crescentes ameaças nucleares e de mísseis representadas pela Coreia do Norte. Diante desses acontecimentos, é evidente que a cooperação militar entre Coreia do Norte e Rússia tem gerado sérias preocupações para a Coreia do Sul e os Estados Unidos. A reunião em Seul enfatizou a importância de aderir às resoluções do Conselho de Segurança da ONU, especialmente no contexto de transferências de armas e ameaças nucleares. A postura firme contra qualquer ataque nuclear e a condenação da crescente colaboração de defesa entre Coreia do Norte e Rússia demonstram a gravidade da situação. Além disso, as discussões em torno da questão do Estreito de Taiwan destacam as amplas implicações regionais desses acontecimentos, com Coreia do Sul e Estados Unidos enfatizando a necessidade de estabilidade e paz na região. Isso ressalta a natureza interconectada das preocupações de segurança no leste asiático e no Pacífico. A menção à cooperação trilateral entre Coreia do Norte, China e Rússia suscita questões sobre as dinâmicas entre essas nações. A sugestão de que Pequim pode não estar inclinada a compartilhar sua influência com Moscou aponta para possíveis lutas de poder ou diferenças em objetivos estratégicos dentro dessa aliança. É necessário uma análise mais aprofundada para entender as relações em evolução entre esses países. A reativação do EDS é um passo significativo para enfrentar os desafios de segurança complexos representados pelos programas nucleares e de mísseis da Coreia do Norte. Reflete o compromisso da Coreia do Sul e dos Estados Unidos em trabalharem juntos para combater essas ameaças. No entanto, resta saber quão eficazes serão esses esforços conjuntos em dissuadir a Coreia do Norte e influenciar o papel da Rússia na região. À medida que essa questão continua se desenrolando, é essencial considerar as perspectivas e opiniões da comunidade internacional. O que você acha da cooperação militar entre Coreia do Norte e Rússia e de suas implicações para a segurança regional? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Tópico número 3. Revelando a troca de munições, o polêmico acordo entre Pyongyang e a Rússia. Relatos indicam que agências de inteligência sul-coreanas identificaram evidências sugerindo que a Coreia do Norte tem fornecido armas convencionais, incluindo projéteis e bombas de foguete, para as forças russas. Esse suposto fornecimento de armamento tem sido observado sendo transportado por trem ao longo da região de fronteira com a Rússia.
Notavelmente, isso ocorre após o compromisso recente do líder norte-coreano Kim Jong-un e do presidente russo Vladimir Putin de colaborarem na esfera militar. No entanto, a descoberta da Coreia do Norte fornecendo armas para a Rússia, que está atualmente envolvida no conflito contínuo na Ucrânia, levantou preocupações no cenário internacional. As implicações desses desenvolvimentos são esperadas para repercutir globalmente, provocando respostas de várias nações, incluindo a Coreia do Sul e os Estados Unidos. Um alto funcionário do gabinete presidencial sul-coreano indicou que medidas de contramedidas podem ser discutidas e implementadas no âmbito do Acordo de Segurança Trilateral de Camp David, envolvendo Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão. Isso abre a possibilidade de invocar o compromisso de consulta, um mecanismo que destaca o compromisso dos três governos em realizar consultas rápidas para lidar com ameaças comuns. Na quinta-feira, várias agências militares e de inteligência governamental teriam corroborado a existência de imagens de satélite, registros de inteligência humana, tuning e outros dados de monitoramento global que fornecem evidências das supostas entregas de armas da Coreia do Norte para a Rússia. De acordo com fontes familiarizadas com o governo sul-coreano, acredita-se que esse arranjo tenha sido iniciado em junho, quando a Rússia procurou apoio da Coreia do Norte durante o conflito em curso na Ucrânia. Sugere-se que os registros independentes de UMIN de Seul tenham desempenhado um papel fundamental na coleta dessas informações. Posteriormente, especula-se que a Rússia tenha buscado suprimentos de armas da Coreia do Norte devido à escassez de armamentos decorrente do conflito prolongado. Outra fonte sugere que o convite da Rússia para colaborar com a Coreia do Norte pode ter sido um gesto de apreciação pelos envios anteriores de armas do regime. A suposta provisão da Coreia do Norte de várias armas, incluindo projéteis de artilharia de 122 mm e bombas de foguete, tem chamado muita atenção. O tenente-general ucraniano Kirilo Budanov confirmou em entrevista a agências de notícias locais que a Coreia do Norte tem fornecido armas para a Rússia por aproximadamente um mês e meio. Uma fonte associada ao gabinete presidencial sul-coreano divulgou que já faz algum tempo desde que Seul identificou as armas norte-coreanas em posse das tropas russas no campo de batalha ucraniano. Esses desenvolvimentos geraram considerável especulação e levantaram várias questões. É provável que a comunidade internacional analise de perto a situação, avaliando seu impacto no conflito em curso na Ucrânia e na paisagem geopolítica mais ampla. Ao refletirmos sobre esses eventos, é essencial mantermos uma perspectiva equilibrada e analítica. Um aspecto que requer cuidadosa consideração é a motivação por trás da decisão da Coreia do Norte de fornecer armas para a Rússia. O momento dessa colaboração, iniciada no meio de um conflito, sugere que a Coreia do Norte pode ter interesses estratégicos em apoiar a Rússia. Isso poderia ser motivado por considerações políticas, econômicas ou diplomáticas. Explorar os fatores e motivações subjacentes por trás de tais ações é crucial para compreender a dinâmica dessa situação. Além disso, é imperativo avaliar o impacto das ações da Coreia do Norte no conflito na Ucrânia. O fornecimento de armas pela Coreia do Norte para a Rússia pode influenciar o equilíbrio de poder no campo de batalha e impactar a trajetória do conflito. Compreender como essas entregas de armas podem alterar a dinâmica do conflito é essencial para formular uma resposta informada. O papel das agências de inteligência na coleta e verificação de informações nesse contexto não pode ser subestimado. Registros de UMIN, imagens de satélite e outros sistemas de monitoramento desempenharam um papel fundamental ao lançar luz sobre esses supostos envios de armas. A confiabilidade e a precisão dessas fontes de inteligência são cruciais para moldar nossa compreensão dessa situação. É essencial manter um nível de escrutínio e ceticismo ao avaliar a veracidade das informações fornecidas. Além disso, a resposta da comunidade internacional, incluindo países como a Coreia do Sul e os Estados Unidos, terá grande importância. O Acordo de Segurança Trilateral de Camp David entre a Coreia do Sul, os Estados Unidos e o Japão fornece um quadro para respostas coordenadas a ameaças comuns. A potencial invocação do compromisso de consulta destaca a importância da cooperação internacional ao enfrentar desafios de segurança complexos. Em conclusão,
o suposto fornecimento de armas da Coreia do Norte para a Rússia durante o conflito em curso na Ucrânia levanta questões e preocupações complexas. Compreender as motivações por trás das ações da Coreia do Norte, avaliar seu impacto no conflito e avaliar a confiabilidade das fontes de inteligência são aspectos cruciais para analisar essa situação. Além disso, a resposta da comunidade internacional irá moldar o curso futuro dos eventos. Quais são suas opiniões sobre esse assunto? Por favor, compartilhe suas opiniões e perspectivas nos comentários.